Graça e paz, irmãos, aqui quem fala com vocês nessa noite é o pastor Lincoln. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Irmãos, estamos aqui nessa noite com o nosso lar com Deus. Enquanto nós não estamos podendo ter culto nas igrejas, nós estamos tendo o nosso programa que é o Lar com Deus. E nessa noite Deus colocou na minha vida, no meu coração, uma palavra que encontra-se em Lucas, capítulo 10, versículo 30 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. E eu peço aos irmãos que leiam comigo. Glória a Deus. E respondendo, Jesus disse: Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram. Se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas e aplicou-lhe azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos aí nesta noite e deixa Deus falar contigo. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e amado Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nosso Deus. Pai Santo e querido, nessa noite, Pai, pedimos a Ti que entre na nossa vida, Senhor, que entre na nossa história e que essa palavra entre em nosso coração. Pai Santo e querido, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito falando em nossa vida. Muito obrigado, fique conosco e faça morada em nós. Amém e graças a Deus. Irmãos, mediante a palavra de Deus, podemos ver que a palavra diz que um homem andava naquelas terras de Jerusalém, que aqui um homem andava por aquele caminho que o homem passava por ali. Irmãos, antes de começar a nossa vida, nós passamos por várias situações, nós passamos por vários motivos, por várias etapas que é só Deus para com nossa vida, para nos ajudar. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele homem descia pelo caminho, que aquele homem ia de um lugar para o outro, ele ia de um lugar bom para um lugar ruim. Aquele homem, ele ia de uma cidade santa para uma cidade de grande necessidade, ou seja, a necessidade daquele lugar era uma necessidade material e uma necessidade espiritual. Ali era onde faltava espiritualidade de Deus, faltava o Espírito Santo de Deus naquele lugar. Irmãos, Jerusalém, ele era conhecido como a cidade santa, era conhecido como a cidade abençoada, a cidade do templo e a cidade de Deus. Enquanto Jericó era conhecido como cidade amaldiçoada, aonde Deus derrubou as suas muralhas pela desobediência do povo de Israel, de Jericó, pela desobediência que o povo tinha ali e pela prostituição, pelas iniquidades que o povo fazia naquele lugar. Deus derrubou as muralhas e Deus mandou Josué, Deus ordenou que Josué, naquele momento que derrubasse as muralhas, acabasse, destruísse tudo que tinha naquele lugar. Dessa maneira, Josué fez. Acabou com tudo aquilo, mas Deus ordenou que algumas coisas não fossem destruídas naquele lugar. Deus ordenou que a prata, que o ouro, que o bronze e que o ferro não fosse destruída, porque são coisas que vêm de Deus. Deus é dono do ouro, da prata e de tudo, e de todos esses utensílios. Da mesma maneira, irmãos, Deus também não deixou destruir, irmãos, a prostituta, se eu não me engano agora o nome dela é Raabe, e aqueles que estavam na casa dela, por causa de uma atitude que ela tomou, irmãos. Qual atitude é essa? Ela guardou os mensageiros do Senhor que foram naquele lugar. Ela escondeu os mensageiros do Senhor para que eles não morressem. Deus se agradou dessa atitude, irmãos. Quando nós tomamos tipos de atitudes assim que agrada a Deus, Deus poupa a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Isso tudo, irmãos, está ali no capítulo de Josué,
no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu não vou muito tomar esse tempo porque é muito grande. Vou deixar para que você leia nessa noite. Aleluia. Irmãos, o homem que andava naquela estrada, que ele andava naquele caminho, ele caiu na mão de pessoas erradas, ele caiu na mão de salteadores, ele caiu na mão de pessoas que roubaram ele e deixaram ele para morrer. Irmãos, ele foi roubado. O inimigo, ele rouba os nossos bens, ele rouba a nossa vida, ele rouba a nossa vontade de viver, irmãos. A palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele homem, ele apanhou. Irmãos, o inimigo, ele faz a arruaça na nossa vida, ele faz nós apanharmos da vida para que nós venhamos a fracassar. Irmãos, aquele homem, ele foi deixado para morrer. E muitas vezes, irmãos, nesse caminho errado que nós possamos andar, nós não vimos nenhuma saída, a não ser muitas vezes nos matar, a não ser muitas vezes morrer. E é o que o inimigo quer, irmãos, ele quer que nós venhamos a morrer, venhamos a olhar que não tem saída e nos matar, muitas vezes jogar de cima de um viaduto, muitas vezes nos jogar debaixo de um carro. É onde o inimigo entra e Deus não deixa que isso aconteça, irmãos. Glória a Deus por isso. A palavra diz que o homem descia, irmãos, naquela estrada. Irmãos, descer é cair. Cair é chegar ao fundo, é chegar embaixo. Quando chegamos embaixo, ao fundo do poço, irmãos, nós não temos mais o que fazer, nós não temos, com nossas forças, irmãos, nós não conseguimos nos levantar. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ou melhor, isso não é um versículo da Bíblia, isso é um dito popular que entra muito bem nos nossos dias de hoje, na nossa vida como cristão. Isso é um dito popular. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não está na Bíblia, mas a palavra do Senhor diz ali em Salmos 145, de número 145, versículo 14. Diz: o Senhor ajuda os que estão quase caindo e levanta os que caem. E o Senhor está sempre, irmãos, levantando a nossa vida, levantando a gente, irmãos. Glória a Deus. Através disso, irmãos, Deus colocou na minha vida 3 razões porque andamos em caminhos errados e caímos nas mãos do inimigo. Glória a Deus. Primeiro, a falta de fé. O povo de Israel, irmãos, em frente ao mar, eles não tinha para onde ir. Atrás estavam os carros de Faraó e faltou a fé daqueles homens. E agora eles perguntam: o que vamos fazer, Moisés? Como vamos entrar? Como vamos pelejar? Não tinha lugar lá para que morramos, para que você trouxesse nós para morrer aqui? Deus abriu o mar. Deus mostrou que ele era mais do que aquilo que os homens estavam vendo. Irmãos, disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, segundo motivo para que nós venhamos cair nas mãos dos inimigos, os maus pensamentos, irmãos. Muitas vezes entra um mau pensamento na nossa vida, muitas vezes pensamentos de maldade, pensamento que nos leva a só coisas ruins, que nos levam só a pensamentos de derrota, a pensamentos de negatividade. Tudo para nós não dá certo, tudo para nós é errado, por mais que nós consigamos, ou que alguém que está perto de nós consiga alguma coisa, a gente não olha aquilo com bons olhos. Irmãos, o pensamento errado, a negatividade acaba fazendo com que nós andemos no caminho errado e caiamos na mão do inimigo. Irmãos, mas Jesus está dizendo ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 21, porque de dentro do coração do homem, o que precede é maus pensamentos, mas quando Deus entra no nosso pensamento, na nossa vida, Ele muda toda essa história e muda a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. E hoje Ele quer entrar na minha e na tua vida e mudar essa história. Terceiro motivo, irmão, para que nós venhamos a cair na mão dos inimigos e andar em caminhos errados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. As atitudes tomadas sem pensar, irmãos. Isso faz com que nós entremos em caminhos errados e caiamos na mão do inimigo. Irmãos, muitas vezes
nós tomamos atitudes que o inimigo vem gostar. Nós tomamos atitude sem consultar a Deus, sem muitas vezes consultar a esposa, sem muitas vezes consultar alguém que está do lado. Irmão, consulte também a tua esposa, porque a palavra de Deus diz que nós somos um em dois, ou seja, nós nos unimos e se transformamos em uma só carne. Então, você, irmão, consulte a tua esposa. Esposa, consulte ao teu marido. Muitas vezes o inimigo, ele não quer que nós consultemos uns aos outros para que nós não venhamos entrar em união, e é onde o inimigo entra e causa a divisão. E quando causa divisão, irmãos, Deus não está no negócio. Deus não está no negócio quando há divisão, quando há briga e quando há contenda. Então, irmãos, algo causou contenda na tua vida com a tua esposa, pode ter certeza, Deus não está no negócio. Acabe com aquilo nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz ali em Isaías, no capítulo 55, 8. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, muitas vezes nós tomamos atitude sem pensar, sem procurar o Senhor, sem procurar a vontade de Deus. Mas Deus, ele está na nossa vida para mudar a nossa história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e tudo isso, aquele homem andou em caminhos ruins, no caminho onde ele foi salteado, aonde ele foi maltratado, aonde ele caiu na mão do inimigo. O inimigo fez uma arruaça na vida dele, irmãos. E o pior de tudo, o que muito eu falo, passou ali um sacerdote, um homem que diz ser homem de Deus, e quando olhou para aquele rapaz, o que ele fez? Passou de lado e fingiu que não tinha ninguém ali. Da mesma maneira, irmão, passou um levita. Levita também, para quem não sabe, é o homem que não é apenas uma pessoa que louva a Deus, tá? Levita é aquele que cuida dos utensílios de Deus, é aquele que cuida da casa de Deus, segundo a palavra do Senhor diz. Irmão, passou um levita, um homem que se diz ser homem de Deus também. Infelizmente olhou para aquela situação do rapaz e passou de largo, deixando aquele homem à míngua. Irmãos, quantas vezes, irmãos, pastor, quantas vezes, irmão, um irmão da igreja, em vez de chegar e nos ajudar, ele nos condena. Você está passando por isso? Então aconteceu alguma coisa, você fez alguma coisa de errado, você fez alguma coisa que não está bem na tua vida. Por isso que você está passando por isso. Até nós, meus irmãos, com o nosso pensamento, a gente se pergunta: Senhor, o que eu estou fazendo de errado para eu não estar conseguindo o que eu quero? Irmãos, entenda, para te julgar, para me julgar, sempre vai ter 1000 pessoas, irmãos, mas para pegar nas suas mãos e dizer: eu vou andar contigo, não importa o que fez você cair, não importa aonde você está, não importa o quanto você desceu, eu vou pegar na sua mão e vou ajudar você a se erguer. Isso hoje em dia está muito difícil, irmãos. Isso hoje em dia é praticamente impossível, irmão, porque infelizmente hoje em dia o ser humano só pensa no seu bem-estar e esquece que Deus mandou que nós amássemos o próximo como se fosse nós mesmos, irmãos. Que Deus venha mudar isso no nosso coração, que Deus venha mudar isso na nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus também diz que aquele homem ali quase morto, depois de ter passado um sacerdote, depois de ter passado um levita, homens que dizem ser pessoas de Deus, passaram e fingiram que não viram, passa um samaritano. Irmãos, aquele samaritano, o samaritano, ele é um povo mal visto pelo povo judeu, é mal visto pelo povo de Israel, mas ali passa aquele samaritano. Irmãos, aquele samaritano, a palavra diz que ele se moveu de compaixão, que ele se moveu com a situação daquele moço que estava caído. É o que eu estava falando agora. Pegou na mão dele e diz: eu vou levar você e vou orar para que a sua história mude. Pegou na mão daquele rapaz
colocou o azeite na ferida dele, colocou o vinho nas feridas daquele homem, tratou ele com azeite e com vinho. Irmãos, você não sabe a grandiosidade que é isso, falarei logo mais. A palavra diz que pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, glória a Deus, e levou aquele homem até um estaleiro, até uma hospedaria. A hospedaria que aquele homem foi levado, irmãos, aquele samaritano falou para o hospedeiro que estava ali: cuide desse moço e deixe que tudo que ele gastar, eu pagarei quando voltar. Irmão, a palavra diz que aquele homem, não diz o nome dele, mas diz que aquele homem samaritano, ele foi e deixou ele nas mãos de um cuidador, deixou ele na mão de um hospedeiro, de uma pessoa responsável pelo hotel. A palavra do Senhor aqui nos diz, irmão, nessa noite, que o samaritano é Jesus. Jesus, nessa noite, irmãos, pegou aquele moço, ele pega a eu e você nessa noite, coloca as mãos sobre nós e diz: você caiu, filho, você caiu, filha, mas eu vou te reerguer nessa noite. A palavra do Senhor diz que aquele moço, aquele samaritano, passou azeite na vida daquele rapaz. Irmão, azeite significa uma nova unção na minha vida, uma nova unção na tua vida. Deus está passando azeite na tua vida nesta noite. Deus está passando azeite na tua história. Azeite é unção, azeite é bênção e azeite é o Espírito Santo que Deus coloca na tua vida. Ah, mas como é que você sabe, pastor, que o azeite é o Espírito Santo? Vou te falar. Deus agora também, Jesus pegou o sangue, ou melhor, pegou o vinho e passou na vida daquele homem. Isso mostra, irmão, o vinho representa o sangue do Cordeiro. O sangue está sendo passado na minha e na tua vida. E é pelas pisaduras, pelo sangue de Cristo, que nós somos sarados. Nessa noite Deus está sarando pessoas. Nessa noite Deus está mudando história através do sangue dele, porque o sangue dele há poder e no sangue dele há vitória. Glória a Deus por isso, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele moço que representa Jesus pegou aquele rapaz, deixou na mão de alguém para que cuidasse dele ali enquanto ele não voltava. Irmão, aqui eu vejo uma vertente, irmão. Glória a Deus. Jesus, ele foi para o Pai preparar lugar. Ele foi para o Pai. Ele diz: eu vou para o meu Pai preparar lugar e depois voltarei para buscar vocês. Irmãos, Jesus foi e deixou a nossa vida na mão de alguém. Quem é essa pessoa que Jesus deixou a minha e a sua vida nas mãos? Na mão do Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele cuida da minha e da sua vida. Hoje ele mora em mim e em você, cuidando da nossa vida. Hoje o Espírito Santo, ele cuida da minha e da sua vida, para que nós não venhamos tropeçar em nenhum caminho errado. Porque Deus foi e deixou o seu Santo Espírito para mostrar aonde nós temos que pisar. A minha e a tua vida está o Santo Espírito. Irmão, não importa qual seja o caminho que você andou, não importa o quanto o inimigo tentou acabar com a tua vida e com a tua história. Hoje o Santo Espírito está na tua vida, o azeite do Senhor está ungindo, te dando nova unção e o sangue do Cordeiro está cobrindo a tua vida. Nessa noite receba essa palavra e que ela se faça verdade na minha e na tua vida. Recebe nova unção, recebe renovo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus. Aleluia.